cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Alexander Morel, cirurgião bariátrico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e presidente eleito do capítulo de São Paulo. Eu serei o mediador nesta noite do Bari Live com transmissão ao vivo e interativa sobre o tema Tipos de Cirurgia Bariátrica. Esta é uma nova proposta da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica de informar a população sobre os temas relacionados à cirurgia bariátrica. As transmissões são semanais, sempre às terças-feiras, às 20 horas. Nesta semana, o tema do Bari Live foi proposto por um núcleo de cirurgiões da sociedade. Participam desta noite, neste debate, o Dr. Luiz Vicente Berti, diretor executivo e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E o Dr. Thomas Ego, que é doutor em cirurgia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também ex-presidente e presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Reforço a todos que todos podem participar enviando perguntas nos comentários da nossa transmissão. Vamos dar início à nossa transmissão hoje do Bari Live. Gostaria de cumprimentar os colegas. Boa noite, Dr. Luiz Vicente, Dr. Thomas. Suas saudações iniciais. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje eu trocando as cadeiras, mas é um prazer estar aqui, como eu sempre digo, sempre no nosso Bari canal, no nosso Bari horário, e vamos nessa hora que vai começar agora. Acho que temos muito assunto para a gente poder discutir sobre os tipos de cirurgia bariátrica. Dr. Thomas. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, é uma honra poder tentar informar e trazer informações para todos sobre a coordenação do Dr. Alexander. Estamos prontos para responder. Então, vamos lá, vamos iniciar com talvez a pergunta mais frequente nos nossos consultórios, os pacientes que chegam até nós nos nossos consultórios, sempre é sobre qual é o tipo da cirurgia que é mais frequentemente realizada. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta, dando um enfoque maior, principalmente para o Dr. Berti responder para a gente, ele que foi um dos colegas que sempre teve, os dois sempre estiveram à frente no Conselho Federal de Medicina, tentando regularizar e normatizar quais eram as cirurgias que a sociedade tem o respaldo para poder fazer hoje no país. Quais seriam os tipos de cirurgia bariátrica autorizados a serem realizados hoje no Brasil? Dr. Luiz Vicente, por favor. O Conselho Federal de Medicina, ele autoriza, ou seja, ele legaliza que sejam realizados basicamente dois tipos de cirurgia no Brasil. As cirurgias chamadas restritivas, onde a gente mexe basicamente no estômago, e ainda nós temos dentre essas duas cirurgias a banda gástrica, que é uma cirurgia que o mundo inteiro já não se utiliza mais, é uma cirurgia que provavelmente nas próximas resoluções deva sair da resolução do Conselho. E a gastrectomia vertical, ou o sleeve gastrectomia, que o brasileiro gosta de chamar de sleeve, gastrectomia vertical ou sleeve, que teoricamente seriam as cirurgias que só mexeriam no estômago. E aquelas cirurgias onde se mexe no estômago e no intestino. Dentre essas nós temos outras duas cirurgias que estão praticamente em desuso no mundo, que seria a cirurgia de Skopinar, onde você deixa um estômago maior e uma mexida no intestino muito grande, né, que a gente chamaria de cirurgia desabsortiva, onde ela causaria que a pessoa, mesmo ela comendo uma quantidade maior de alimentos, ela não absorveria tanto esse alimento. E uma outra do mesmo estilo, muito parecida, chamada duodenal switch, que seriam as cirurgias chamadas mais desabsortivas, que pelos problemas que aconteceram de difícil controle pós-operatório, o mundo inteiro passou um pouco a deixar de utilizar. E a cirurgia que hoje, junto com a gastrectomia vertical, é a mais realizada no mundo, é o bypass gástrico, ou cirurgia de fob e capela, ou cirurgia da gastroplastia, que é no Brasil a cirurgia mais utilizada, onde você mexe no estômago e você mexe menos no intestino, como essas duas cirurgias. Basicamente hoje, Dr. Morel, a gente vê no dia a dia mais essas duas cirurgias, a gastrectomia vertical e o bypass, sendo as cirurgias que são mais realizadas no mundo inteiro, a banda entrando
praticamente em desuso total, o escopinário praticamente não se realiza mais no mundo inteiro, e o duodenal switch ainda mantém lá 2, 3% de indicação no mundo, e parece que existe uma pequena elevação nesse número nos últimos tempos, mas muito pequena. Então, essas cirurgias no Brasil. E temos o balão intragástrico, que não é uma cirurgia, mas ele também consta na resolução do CFM. Então, sintetizando, banda gástrica, gastrectomia vertical sleeve, o bypass gástrico, ou cirurgia de FOB capela, a duodenal switch e o escopinário. Ok. Dr. Thomas, por favor, as suas considerações, o senhor que fez parte da avaliação que o Conselho Federal de Medicina fez sobre os tipos de cirurgias que poderiam ser autorizadas no Brasil, o senhor gostaria de fazer um comentário? Sim. A última resolução do Conselho foi de 2015, publicada no início de 2016, onde foi confirmado, ou foi definido esses 5 procedimentos que o Dr. Bert falou. A rigor, nós mantivemos, ou foi mantida a banda gástrica, apesar de estar abandonada no Brasil. Nós temos notícias de talvez um serviço que tenha usado alguma banda, mas não se usa mais, mas é uma questão de regulamentação da Anvisa. Então mantivemos a banda. E as cirurgias que hoje têm uma ideia um pouco mais ampla do que essa ideia restritiva e desabsortiva, a denominação mudou. Então, hoje, pelo Conselho, nós chamamos de cirurgias derivativas ou cirurgias não derivativas. Basicamente, cirurgias derivativas, aquelas que o Luiz falou, o Bert falou, mexe no estômago, mexe no intestino. A definição basicamente é isso. As não derivativas, encabeçadas de longe com a gastrectomia vertical, que é o nome oficial dessa cirurgia no Brasil, que os países de língua inglesa chamam de sleeve. Então eu gostaria só de reforçar aos nossos ouvintes, né, de que é muito importante que o paciente que vá procurar um profissional que esteja habilitado a realizar a cirurgia bariátrica e metabólica, que é um paciente que pertença, por exemplo, à sociedade, perguntar para ele, questionar ele qual é o procedimento que ele pretende realizar, obter informações através do próprio site da sociedade que veicula de forma aberta ao público os tipos de cirurgias que são regulamentadas pelo Conselho Federal e que a sociedade endossa, porque é muito comum, existem algumas cirurgias que às vezes o cirurgião realiza por conta própria. É um cirurgião que resolveu inventar uma cirurgia, fazer uma cirurgia que não está catalogada, que não é de reconhecimento da comunidade científica, que não é um procedimento que o Conselho aprova na sua resolução e que a sociedade endossa. Então é muito importante que as pessoas tenham ideia qual seja o procedimento que esse profissional vai realizar nele. Então ele tem que ter ideia de que ele não pode simplesmente delegar ao colega o poder de escolher uma cirurgia e que ele não saiba qual é o tipo de cirurgia que ele vai ser submetido. Dentro ainda desse âmbito dessa pergunta, Dr. Bert, qual seria, na sua opinião, a técnica que hoje é mais utilizada aqui no país ou no mundo? Vamos dizer a sua experiência a nível... Eu sei que o senhor viaja muito, conhece muito, frequenta muitos congressos pela comunidade científica e aqui no Brasil. Qual é a técnica que é mais utilizada? Eu sempre acreditei, Morrel, que não existe a cirurgia certa, existe a cirurgia certa para o paciente certo. E nós três que trabalhamos há muitos anos com a cirurgia bariátrica, é comum de chegar nos nossos consultórios, o paciente às vezes que ele tem a ideia pela cirurgia A ou a ideia pela cirurgia B. E nós, como médicos, temos que informar para esse paciente quais são os reais benefícios da cirurgia A, da cirurgia B e daquilo que ele quer saber. E dentre as características desse paciente, a gente vai tentar informar. O que acontece hoje, a gente vê, às vezes, como até uma partida de futebol. Tem os que gostam do Corinthians, outros gostam do Flamengo, outros gostam do Palmeiras, do Santos. E as coisas não podem ser assim. Nós temos que ter a capacidade de saber que a gastrectomia vertical ou sleeve é uma cirurgia que tem suas indicações e suas contraindicações. O bypass tem suas indicações e suas contraindicações. Não contraindicações, mas os seus detalhes, como as duas cirurgias. Então, nós temos que ver. Só que o mundo ele oscila um pouco, às vezes existe um modismo. Há 10 anos atrás, o bypass ou a gastroplastia Y de Roux, ela teve um declínio
e a banda gástrica teve um número muito grande, porque as cirurgias americanas elas puxam muito esses números do mundo inteiro, porque nos Estados Unidos hoje são mais de 200 e tantas mil cirurgias por ano. E o bypass deu uma caída. Passado um pouco tempo, a banda desabou, como num abismo, deixou de se fazer pela sua ineficiência, vamos dizer assim, pelos maus resultados. O bypass se manteve estável e a gastrectomia vertical sleeve começou a crescer. Hoje, no mundo, já se faz mais gastrectomia vertical do que a banda, do que o bypass. E a banda praticamente não se faz mais. Mas o bypass vem sempre se mantendo nesses anos todos num volume muito grande. Provavelmente lá na frente essas curvas vão se cruzar e vão ficar muito próximas entre o bypass. Hoje eu diria para você que no mundo ainda se faz um pouco mais de gastrectomia vertical pelos números americanos do que o bypass, e no Brasil ainda se faz mais o bypass do que a gastrectomia vertical, mas eles estão ficando muito próximos uns aos outros, porque nós temos aí, o brasileiro ainda ele... Às vezes ele é um pouco levado ainda por essas ondas que vêm da América do Norte, e é uma cirurgia que a gente também, como você falou, a gastrectomia vertical é uma cirurgia que ela é a porta de entrada para muitos dos cirurgiões que estão iniciando, que eles julgam ser uma cirurgia teoricamente de mais fácil execução, e ela é uma cirurgia cheia de detalhes. Eu acredito que a cirurgia, eu tomo essa aqui para não deixar mentir você também, que é uma das cirurgias que mais detalhes tem para ser feitas. Então, mais as pessoas aqueles cirurgiões que não são cirurgiões bariátricos, que realizam a cirurgia, que tem muitos aí que não frequentam os congressos, mas de repente se julgam, acham fácil fazer uma cirurgia, então esses números alcançaram, mas nós estamos tendo problemas, não porque a gastrectomia vertical é uma má cirurgia, mas às vezes ela é um pouco mal realizada, e lá na frente as duas cirurgias vão oscilar entre uma e outra. Você concorda, Thomas? Você acha que é mais ou menos por aí? Dr. Thomas. Eu quero voltar para a pergunta anterior, só um comentário. Quando nós falamos em Conselho Federal de Medicina, uma coisa tem que ficar muito clara. O Conselho não é um local político. A opinião do Conselho não é uma opinião, o Luiz falou, de time de futebol, de política, de simpatia. Para alguma coisa sair de lá, uma resolução... Há uma Câmara Técnica. Tem uma Câmara Técnica de especialistas que se baseiam em literatura internacional, que redigem um documento que vai para o plenário, onde os conselheiros vão votar. Portanto, o que sai do Conselho é uma orientação científica para o país. Isso é importante. O que a torcida era do CFM, por isso que a torcida era de nós médicos, não do Conselho. Não, eu entendi. Mas é importante saber isso. Porque alguns falam, não, o Conselho opina por política. Não existe política, existe base científica para poder orientar o país o que deve ser feito. Quanto à cirurgia de preferência, existe um equilíbrio internacional entre as duas operações, que são as principais. As derivações biliodigestivas do renal switch oscilam entre 1% e 2% no mundo todo, e as outras duas ficam se cruzando em frequência. 40, 60, 60, 40, vai trocando, mas é muito próximo uma da outra, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Só os Estados Unidos, especificamente, a gastrectomia vertical subiu um pouco mais do que o esperado. Hoje, o país excedeu 60% de cirurgias na gastrectomia vertical. Eu já tenho algumas perguntas aqui de pessoas que estão conectadas com a gente. Eu já vou transmitir essas perguntas aos nossos debatedores aqui. Mas antes eu vou andar um pouquinho mais para a gente poder entender um pouquinho mais sobre os tipos da cirurgia. Nós vamos falar sobre alguns avanços que nós tivemos nos últimos anos e, sem sombra de dúvidas, o acesso da cirurgia minimamente invasiva para os pacientes obesos foi um ganho enorme. O Dr. Bert foi um dos primeiros cirurgiões aqui no Brasil a realizar a cirurgia bariátrica e o fazia pela técnica aberta convencional e sabe muito bem o quanto esses pacientes tiveram de benefício com o acesso da laparoscopia, que nós, por um acaso, temos aqui o Dr. Thomas, que foi um dos pioneiros, talvez o pioneiro aqui no Brasil na cirurgia laparoscópica em cirurgia bariátrica. Então, eu gostaria de perguntar para o Dr. Bert, inicialmente, quais as vantagens da cirurgia laparoscópica, o que o paciente obeso tem de vantagem, o que a cirurgia impõe de vantagem a esses pacientes. Uma vez eu escutei uma frase que no primeiro momento me chocou, né, dizendo da cirurgia da vesícula quando começou, né, que aí um médico disse assim, não me lembro num desses congressos que a gente foi, que não seria ético oferecer uma cirurgia aberta para o paciente
numa laparoscópia. Eu falei, o termo não está bom, é ético e tal. Hoje, eu acredito que a frase dele tinha muito poder, porque a gente sabe, eu que comecei com a cirurgia aberta, a vantagem da laparoscopia, ela é maior. Não estamos falando só de estética, não estamos falando de pacientes de recuperação mais rápida, de segurança. Durante muitos anos a gente operava, e operava mais ou menos como por instrumento. Falar que você enxergava todas as estruturas naqueles pacientes muito obesos era difícil. Às vezes o estômago estava muito dentro da cavidade, você não tinha. Eu sempre brinco com os pacientes e falo, olha, antigamente era você uma caixa de sapato. Você fazia um corte na caixa de sapato, abria a caixa de sapato com a sua mão e colocava uma lanterna. Hoje eu faço um furinho na caixa de sapato, coloco uma ótica lá dentro com uma luz maravilhosa e eu consigo enxergar todos os cantos da caixa de sapato. É mais ou menos isso. Eu acredito que hoje não seria ético mais se oferecer como primeira escolha num paciente que não tenha nenhum problema, contraindicação, uma cirurgia aberta. Porque a gente sabe que os custos, a recuperação, a segurança, tudo é muito. Como você foi muito claro, a cirurgia minimamente invasiva, eu acho que ela foi um divisor de águas para qualquer tipo de cirurgia, e para a cirurgia bariátrica ela foi importantíssima nessa relação. Nós temos pessoas hoje que operam, que em 48 horas basicamente estão indo para suas casas, com nível de dor pequena, com nível de segurança, e graças a Deus no Brasil, os grandes grupos aqui praticamente zeraram as complicações da cirurgia bariátrica, de fístulas, de embolia, e de aberturas de parede, decência, que abria toda a barriga das pessoas, porque isso acabou com a segurança da cirurgia laparoscópica. Então, é muito importante esse divisor de águas. A cirurgia bariátrica foi um divisor de águas. Quando nós começamos, ninguém entendia que a obesidade era uma doença, as pessoas achavam que a obesidade era falta de vontade, falta de caráter, e a gente conseguiu virar esse paradigma e mostrar que a obesidade é uma doença. E a cirurgia videolaparoscópica minimamente invasiva foi outro paradigma que mudou muito. Então não existe doente, se o doente tem 200 ou tem 50 quilos, todos podem ser operados, é só você preparar bem o teu doente, ter um bom hospital, uma boa equipe e bom equipamento. E para melhorar um pouco essa nossa conversa, o Thomas, que ele viveu também toda essa degrau a degrau da cirurgia bariátrica e da cirurgia laparoscópica também. Você concorda, Thomas? Sem dúvida. Coincidentemente, nós acabamos de fazer 28 anos da cirurgia laparoscópica no Brasil. Em julho foi a primeira vesícula. Mas a mudança é muito grande. A diferença entre uma cirurgia aberta e uma laparoscópica, em todos os sentidos, é muito grande. O efeito colateral da cirurgia, que é a estética, furos pequenos no lugar de um corte, é um efeito colateral. O mais importante é a recuperação, a segurança, o quanto nós enxergamos e podemos atuar no abdômen do paciente. E, em consequência, o paciente tem um pós-operatório muito melhor, muito mais suave, muito mais seguro. O custo praticamente é semelhante, uma vez que o custo cirúrgico é um pouco maior, mas o custo social desse paciente passa a ser menor pela recuperação muito mais rápida. E ele tem um conforto muito grande. O meu receio, Luiz, na questão ética de oferecer a cirurgia aberta, eu acho que não se oferece cirurgia aberta a quem pode fazer laparoscópica. Não, faz o nós menor temos sentido. nós temos hoje, até pegando esse teu gancho que você falou. Eu acho que quem faz e tem acesso, nem se discute mais a aberta. O grande problema no nosso país é que grande volume de pacientes não tem acesso à cirurgia laparoscópica nos hospitais que Então deixa eu aproveitar e tenho mais uma deixa aqui, a deixa que o Thomas está me dando para eu fazer uma pergunta. Então, por que ainda é feita a cirurgia aberta, especialmente pelo SUS? Mas então, isso vamos que lá. O Thomas estava falando, que eu ia falar. O problema é o seguinte, aproveitar essa nossa grande audiência que a gente tem, e a gente teve alguns dias atrás, exatamente um body live sobre a cirurgia do SUS. É muito fácil eu criar uma portaria dizendo que eu autorizo a cirurgia laparoscópica pelo SUS, mas ela não acontece na prática. Então, quem está nos escutando aqui hoje, que estão nas filas hoje, ele deveria exigir, porque nós temos que começar, a sociedade brasileira, a exigir os direitos que nos são dados. E se nós temos nós aprendemos no nosso juramento que nós temos que dar o melhor tratamento para o nosso doente. Independente se ele seja particular, do convênio ou do SUS. E o melhor tratamento cirúrgico que tem hoje, alguém tem dúvida que é a cirurgia minimamente invasiva? Não precisa fazer mais trabalhos econômicos e tal. Esse é o tratamento. Só que as pessoas aceitam numa boa. Então a legislação está lá, eu autorizo, mas existe uma defasagem de pagamento. Existe
o SUS fala que autoriza, mas não paga. O hospital, ele por sua vez, ele não vai ter a diferença, ele não pode arcar com a diferença do material, que não é grande. Nós estamos falando de 1.000 e poucos, R$2.000 de diferença. Para um paciente que vai voltar 2 semanas depois para o trabalho, que vai ter menos dor. Então, Thomas, quando eu digo da questão da ética hoje, a gente não pode oferecer um tratamento que é pela metade ou que eu tenho uma coisa melhor, foi nesse sentido que eu quis dizer, e a gente não vai atrás dos nossos direitos e a gente aceita passivamente que hoje o Sistema Único de Saúde ofereça um tratamento que não é o melhor, o mais adequado. Eu não tenho dúvida que você tem razão, que hoje não dá para oferecer uma cirurgia aberta você tendo acesso à laparoscópica, mas a nossa luta tem que ser levar à realidade o que está no papel. Então, o SUS tem que oferecer também. Deixa eu só dar 2 adendos. Primeiro que nós temos uma pergunta aqui da Wilson Lenira Soares. O SUS tem uma portaria que cobre a cirurgia por vídeo porque ainda há tanta relutância por parte de algumas regiões ainda não colocarem em prática. Então, é o que o Dr. Bert acabou de nos comentar. Embora a sociedade tenha tido uma participação extremamente importante e efetiva na determinação para que o SUS pudesse ter realização de cirurgias por via laparoscópica, houve uma campanha chamada Obesidade Sem Marcas. Essa campanha foi deflagrada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E, através dessa campanha, nós conseguimos que o SUS entendesse, que o governo entendesse do real ganho da cirurgia laparoscópica para a obesidade. Mas o que acaba acontecendo é que o país, às vezes, não disponibiliza a necessária verba, a necessária condição para que o cirurgião que está, inclusive, em regiões mais afastadas, não consiga realizar a cirurgia por via laparoscópica. Então, esse é um problema, infelizmente, que nós estamos vivendo no país por questões de recurso, não é porque o cirurgião não esteja, às vezes, habilitado ou porque ele desconheça essa portaria, né? E tem um segundo problema. Quando o hospital recebe o material, dentro do serviço público, nós caímos numa brasilidade, onde o que é de todos é considerado como sendo de ninguém. Então, o cuidado que esse equipamento delicado exige passa a ser pouco eficiente. A durabilidade do material que vai para o serviço que é de todos, que deveria ser grande, muito bem cuidado, na realidade não é. Que ninguém cuida com o mesmo carinho que deveria ser cuidado. Então, aproveitando para responder também a Maria Andrade da Silva, que acabou colocando: meu sonho é fazer a videolaparoscopia, mas infelizmente pelo SUS ainda não faz. Acho que um hospital ou outro ainda está testando, mas ainda não é uma prática do SUS operar por vídeo, o que é uma pena. Então, na verdade, existe sim a cirurgia por SUS. O que acaba acontecendo é que algumas instituições ligadas ao SUS ainda não dispõem de recursos ou não estão direcionando os recursos para essa situação. Mas ela é autorizada a realização da videolaparoscopia. E só para finalizar, acho que nenhum de nós tem nenhuma dúvida para o paciente que não entende direito o que é laparoscopia, o que é cirurgia aberta. É um ganho enorme em termos de menor dor, uma recuperação mais rápida, um retorno mais precoce às suas atividades profissionais. Menor chance de infecção de ferida operatória, menor chance de contaminação da própria ferida, de desenvolvimento de hérnia. Então, é evidente a vantagem da videolaparoscopia em relação à cirurgia aberta. Já existem estudos, nós três conhecemos, que mostram que essa diferença financeira de R$2.000 entre a cirurgia aberta e a cirurgia laparoscópica, ela se paga no 3º mês. Que o índice que você falou de hérnia, de infecção de parede, de reinternação de problemas pós-operatórios e a volta rápida dessa pessoa ao trabalho. Uma pessoa um obeso com uma cirurgia aberta, ele vai ficar pelo menos 60 dias afastado do trabalho. Não era essa a média que a gente tinha na época da cirurgia aberta? O que o tira do trabalho, e deixa de produzir. Deixa de produzir, aumenta o governo federal tem que pagar, porque esse paciente vai para a caixa, ele vai ficar afastado do trabalho. Então, se a gente colocar na ponta do lápis... Sim. A vantagem financeira, não estou falando da parte nossa, que é a parte ética, de Sim. segurança, tudo. A parte financeira, o governo gastaria menos até se ele pagasse essa diferença. Mas o problema é aquela história, eu crio a lei, mas eu não faço essa lei cumprir. Por quê? Porque eu não doto o recurso. Só que é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, que elas comecem a entender que o gestor desse dinheiro é o prefeito da cidade. Sim.
Então vamos cada um na nossa cidade começar a cobrar das nossas autoridades, que é muito mais fácil cobrar do prefeito e estar mais perto do que o presidente da República. Olha, a Aline Costa Periardi diz que fez a cirurgia bariátrica no Hospital Federal do Andaraí e fez por vídeo laparoscopia. Foi muito bem atendida e então significa que, por exemplo, nessa situação, no caso dela, está funcionando, a estrutura lá está funcionando e pode se fazer pelo SUS e por vídeo. Olha, hoje, se ela fez no Hospital do Andaraí, ela deve ter sido numa situação fora da exceção. Hoje nós temos aí 2.000 e poucas cirurgias feitas pelo SUS o ano inteirinho, e a cidade de Curitiba fez 51% de todas as cirurgias do SUS do Brasil. Nós temos estados que até um pouco atrás, como o estado de Goiás, não tinha um único serviço do SUS, seja nem de cirurgia aberta de ninguém. Então a gente tem uma coisa, a gente vê situações. E Curitiba ainda faz esse número grande, porque existem umas relações entre seriam as parcerias público-privadas, que são relações diretas do governo municipal com os hospitais, que eles acabam comprando esse serviço, porque a demanda de pacientes na fila é muito grande, eles acabam fazendo isso. Mas não existe ainda uma política nacional para que a gente possa ter essa situação do SUS funcionando melhor. É o dono do serviço que faz o serviço rodar. Exatamente. É o que a gente sabe. Vamos voltar um pouquinho sobre as técnicas propriamente ditas, que é o assunto de hoje, na verdade. A gente acabou indo um pouquinho para o lado do SUS, mas eu tenho aqui algumas perguntas que eu acho que com essa pergunta que eu vou fazer, vou começar pelo Thomas, vou inverter. É uma pergunta que praticamente todo paciente deve chegar para nós no consultório. Às vezes ele já vem com uma ideia do tipo da cirurgia que ele gostaria de fazer, mas ele quer ouvir do cirurgião aquilo que ele acha, o que o cirurgião acha que é melhor para ele, para o tipo de obesidade que ele tem, de doença associada que ele tem. Como é que é feita a indicação do tipo de cirurgia para cada paciente? Thomas, hoje vamos dizer que, vou pegar um caso aqui, o paciente chegou no seu consultório e fala: doutor, eu vim aqui porque eu quero ser operada, que cirurgia o senhor acha que é melhor para mim? O que você leva em consideração no paciente? Bom, primeiro dado que a gente deve levar em conta é que não existe cirurgia perfeita. Fosse perfeita, não teria outra ou as outras. Então, cada cirurgia tem os seus prós, seus contras, suas vantagens, suas desvantagens. E a nossa luta, a nossa necessidade é de entender onde colocar cada um dos pacientes. Nós fazemos as duas operações, o bypass e a gastrectomia vertical, em volume mais ou menos semelhante. Então, esse é um fator que acontece todo dia no consultório. As duas técnicas, a nosso ver, podem ser empregadas na maioria dos pacientes. Depois, seguramente, nós vamos discutir os resultados de cada técnica. Mas eu contraindico a gastrectomia vertical naquele paciente que tem refluxo, paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico. Quem é esse paciente? Aquele paciente que tem muita azia, que à noite a comida volta, que precisa tratar com medicamento essa doença do refluxo, que na endoscopia tem lesões, chama Barrett, mas quem não conhece a terminologia médica, Barrett é uma lesão do esôfago por causa do refluxo. Esse paciente eu não faço gastrectomia vertical e dou preferência absoluta em fazer o bypass em pacientes diabéticos tipo 2. Então, paciente com refluxo, eu entendo que é contraindicado fazer gastrectomia vertical, visto que a gente sabe que aumenta o refluxo na maioria dos casos, nesses pacientes, e o paciente diabético tipo 2, eu dou preferência ao bypass, portanto, eu evito de fazer a gastrectomia vertical. Quando que eu contraindico o bypass, é muito raro, mas se algum paciente que não pode ter uma derivação interna, ou seja, não pode ter uma parte do intestino, que é o duodeno e o jejuno proximal, excluído do tubo digestivo, é um paciente que não deve fazer esse tipo de operação. Pacientes que têm histórico de câncer de estômago em familiares próximos ou têm lesões no seu próprio estômago que até podemos fazer, mas aí nós vamos ter que recorrer a uma complementação técnica que é a retirada do estômago excluso. Enfim, na maioria dos pacientes, aqueles que não têm refluxo e não têm diabetes, eu posso escolher qualquer uma das técnicas. Se eu tiver um paciente muito jovem, nesses eu dou preferência à gastrectomia vertical. Dr. Bert, por favor.
Eu disse que, basicamente, o que o Thomas falou, não dá para sair muito disso, né? Um pouquinho para cá, Então deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa que o Henrique Tibal tá perguntando aqui para gente. Já que o Thomas abrangeu bastante aquilo que tinha sobre as diferentes técnicas, ele pergunta assim, existe alguma cirurgia que seja mais perigosa que a outra? Não, os riscos da cirurgia eles são basicamente iguais, se a gente começar. Nós temos basicamente dois riscos que são mais importantes. Uma é uma coisa que chama embolia pulmonar, que é uma bolinha de sangue que forma lá na veia da perna e vai entupir uma veia aqui entre o coração e o pulmão. Por isso que chama embolia pulmonar. Isso acontece em qualquer cirurgia, uma cirurgia de prótese de quadril, uma cirurgia de útero. E na cirurgia bariátrica, por obeso, ser obeso, ele tem uma maior dificuldade do retorno venoso, se ele for tabagista piora, se for mulher tomando anticoncepcional piora. Então, hoje a profilaxia para essa doença de trombo é feita para qualquer tipo de cirurgia nos hospitais que a gente trabalha. Ela é feita de duas maneiras, mecânica, usa aquela meia, aquele aparelhinho na perna, e pacientes que podem usar aquela medicação que se dá a injeção na barriga para evitar isso. Então, esse é um risco e a gente evita como? Fazendo a profilaxia, o paciente caminhando rápido e tal. E o outro é o grampinho lá, que a gente usa o grampeador, aquela maquininha de cortar e costurar, é um grampo daquele abrir após a cirurgia. A gastroplastia, o bypass, a gente tem uma linha de grampeamento menor. A gastrectomia vertical também tem uma linha de grampeamento maior, mas as duas têm linha de grampeamento. Então, se o paciente seguir as orientações dadas pela equipe multidisciplinar, pelo cirurgião, de manter aquela dieta líquida por 15, por 30 dias, dependendo da equipe, seguir, fazer tudo direitinho, os riscos da cirurgia hoje são muito pequenos. Os grandes grupos ficam anos sem ter uma complicação, e se olhar no índice total de todos os pacientes, vai ser menos do que 0,1, que é uma complicação, às vezes, menor até do que uma colecistectomia que a gente vê na literatura. Então, os riscos são esses dois, e eles são iguais para os dois procedimentos. A gente não vai ter uma diferença maior de uma para outra cirurgia. Óbvio que no bypass, como você mexe também na parte intestinal, existem lá uns lugares que precisam ser fechados, que você pode ter no futuro uma hérnia interna, a gente ouve muito. Perigosa do que a outra, desde que esse colega esteja capacitado, habilitado a fazer as duas técnicas, que tenha um volume considerável, que seja um colega que esteja atualizado, que pertença à sociedade, enfim, são atributos que um cirurgião bariátrico tem que ter para poder oferecer ao paciente as duas ou três opções para aquela patologia que o paciente tem. Então não é apenas um cirurgião que só opera uma cirurgia, um determinado tipo de cirurgia. Ou porque ele só faz aquela cirurgia, ou porque ele tenta, de alguma forma, dizer que essa é a melhor. Mas não existe, na verdade, as duas cirurgias são boas e tem indicação para todos os pacientes, tá certo? Eu sempre pego essas duas palavras que estão aqui, bariátrica e metabólica, da sociedade. Nós começamos bariátricos, que é do grego, que eu sempre pensei que era só pressão, mas é peso também, do grego, e depois nós fomos virando para metabólico. Nós vimos que não era só o controle do peso, era também o controle de uma série de doenças. Então, eu sempre brinco com os pacientes, mas conversando, a cirurgia, a gastrectomia vertical ou sleeve, ela é uma cirurgia muito boa para se controlar o peso, uma série de doenças. Quando eu tenho o componente metabólico, né, o diabetes principalmente, eu preciso lançar a mão de uma cirurgia um pouco mais metabólica. Está certo que nos livros médicos está cheio de dizendo que as duas cirurgias também existe o controle do diabetes, mas eu sempre, na minha cabeça, assim, pacientes que não estão metabolicamente obesos, a gastrectomia vertical e o bypass são boas cirurgias. Quando o paciente tem uma doença metabólica como diabetes, eu tenho sempre dado preferência ao bypass e daquelas exceções que o Thomas disse, de pacientes que não se podem mexer no intestino, aí te sobra pouca opção, você tem que ficar só com a gastrectomia vertical. Tá, eu gostaria de pedir para o Thomas explicar para o leigo, para a pessoa que vai no seu consultório, quais são as principais diferenças entre os dois tipos dessas duas cirurgias que nós estamos falando. Vamos supor que você tivesse que falar para ele assim, olha, para você entender um pouquinho o que eu vou fazer na sua cirurgia, a diferença entre o que é um bypass gástrico e o que é uma cirurgia de gastrectomia vertical, para o paciente entender. Explica para ele o que é uma diferença entre as duas cirurgias, quais são as diferenças entre as duas cirurgias, por favor. Do ponto de vista técnico, ambas são feitas com anestesia geral, em mesmo ambiente hospitalar, a laparoscopia é igual, o acesso
cada um tem sua regra. Nós usamos 6 furos, tem gente que faz com 5, é tudo igual. Lá dentro da barriga, o que é a diferença? Na gastrectomia vertical, nós retiramos o lado esquerdo do estômago. O estômago que tinha antes a forma de um feijão, passa a ser da forma de um cano. Eu tiro o lado... Tem uma banana. Eu tiro o lado esquerdo do estômago, eu retiro da barriga esse pedaço e não mexo no intestino. Isso me dá a facilidade de poder fazer em pacientes até que o intestino não deve ser utilizado, mas eu não estou mexendo no intestino, que em alguns casos é importante. Então, eu só retiro o lado esquerdo do estômago, e esse só não significa que ele não tenha eficiência. No bypass gástrico, como eu falei, anestesia geral, no mesmo hospital, mesmas perfurações, eu divido o estômago em 2, eu não retiro nada da barriga. Eu crio 2 estômagos, um bem pequenininho, que vai se ligar diretamente ao intestino. E o estômago grande, que está fora do trânsito alimentar, ele vai continuar fabricando sucos digestivos que vão se encontrar com bile, com suco pancreático e vão encontrar com a comida 1 metro abaixo desse novo pequeno estômago que recebe a comida. Essa é a diferença técnica durante a operação. A partir daí, é praticamente tudo igual. O primeiro dia, o dia seguinte à operação, que nós chamamos de primeiro dia, é um pouquinho mais desconfortável na gastrectomia vertical. Pouco mais. Mas a recuperação das 2 operações é bastante tranquila e 48 horas vão para casa os pacientes igual. E eu só vou saber o que eu fiz olhando a ficha do paciente, que o comportamento é tão parecido. Vou perguntar para o Bert agora. Bert, tem uma pergunta aqui do Guilherme Naum, se você usa o valor do IMC para optar por uma técnica ou por outra. Não, porque eu acho, primeiro, já que ele tocou no assunto, o IMC não é parâmetro para a gente medir se esse paciente deveria ser operado ou não. Eu acho que esse cálculo, a gente ficaria aqui horas falando de onde ele saiu, mas a gente sempre brinca que se pegar o Mike Tyson, no auge da forma física dele, ele tinha 42 de IMC, ele podia operar, mas era 42 de músculo. Então, se eu tenho um paciente super obeso e um paciente não tão obeso, às vezes eu posso ter um paciente com 39 de IMC e com uma doença metabólica tão grave, um diabetes. Então, se eu usasse esse parâmetro de um IMC mais baixo, eu fazer uma gastrite vertical e um IMC mais alto, e às vezes eu tenho um paciente com IMC de 50, mas ele tem 2 metros de altura, e tem lá 200 tantos quilos, isso não vai dar 40, sim, mas a gente sabe que pacientes que a obesidade deles é espalhada pelo corpo inteiro, e outros na região abdominal. Então eu não acredito muito que o IMC seja um padrão. Óbvio que a gente tem sempre opção nos pacientes que a gente chama de super obeso, que ele tem um IMC acima de 50, a gente procura sempre fazer o bypass, porque eu acho, na minha opinião, não há ainda estudos científicos, por isso que eu usei a palavra eu acho, ele tem o resultado de uma perda de peso maior a longo prazo, quando a gente fala em 3, 4, 5 anos. Então, nesses pacientes. Mas esses pacientes que a maioria dos pacientes que a gente opera, que estão entre 40, 45, 46, eu não acho que o IMC possa ser um balizador para dizer a técnica A ou a técnica B. É como o Thomas disse, nós temos que procurar outros sintomas. Se o paciente tem refluxo, se não tem refluxo, se esses pacientes... Não adianta falar, não, mas o meu doutor faz a gastrectomia vertical, mas ele vai lá e fecha aquele músculozinho que tem lá em cima, a gente sabe que isso é bobagem, que não dá certo. Então, a gente sabe que a gastrectomia vertical, ela teoricamente é uma cirurgia que ela pode levar a ter um pouco mais de refluxo, não é que ela vai levar todas as cirurgias. Então eu procuro, como o Thomas disse, ter esse selecionar adequadamente o paciente para tipo ou para outro tipo da cirurgia. E meu paciente, na realidade, ele acaba sendo uma pessoa que nós vamos discutir junto o procedimento, Morrel. E eu acho que nós médicos, acho não, tenho certeza, nós temos que chegar ao nosso paciente e mostrar qual é a realidade da gastrectomia vertical, qual é a realidade do bypass gástrico. Qual é o comportamento de um, comportamento do outro. Quais são o que a literatura e a nossa experiência diz em relação às 2 cirurgias. E juntos decidirmos qual é a melhor técnica para o paciente. Quando o paciente resolve fazer uma técnica onde eu acho que eu não concorde com a ideia dela, eu prefiro não fazer. Como médico, nessa hora eu tenho um pouco mais de experiência com o meu paciente. Às vezes ele foi influenciado porque um amigo fez fazer uma técnica que eu acho que aquela técnica não vai ser ideal para ele. Por exemplo, fazer uma gastrectomia vertical, como o Thomas disse, num paciente com Barrett.
mesmo pode falar, olha, essa cirurgia você pode piorar de uma outra doença que você tem. Então eu prefiro não fazer, mas eu acho que são raríssimas as vezes que isso aconteceu na vida de nós três, né? Quando o paciente entende, ele está junto com você e na realidade ele confia muito naquilo que você diz para ele, porque ele foi o médico que ele escolheu. Eu quero aproveitar para fazer duas colocações. Primeiro, para dizer que o Dr. Thomas explicou aqui detalhadamente a diferença entre as duas técnicas e acabou respondendo para Rosângela Farias, que queria saber o que seria o chamado Y de Roux que tem no bypass. É esse desvio que o Dr. Thomas explicou para a gente. Segundo, para dizer, depois da colocação do Dr. Bert, que o quão importante é o cirurgião saber fazer as duas técnicas ou todas as técnicas, né? Então, procure, quando você for procurar o seu médico, procure se certificar de que ele é habilitado a realizar as duas técnicas ou mais do que uma técnica, de que ele é um cirurgião que está atualizado, que está vinculado à sociedade e que ele não é apenas atuante em uma cirurgia. Né? Para que você entenda direitinho qual é a melhor opção para você, você tem que saber se o cirurgião faz mais do que uma opção, senão ele só vai ter uma para te oferecer, né? Tem umas perguntas chegando aqui para a gente, algumas delas estão relacionadas à próxima pergunta que eu vou fazer para o Dr. Thomas. Dr. Thomas, eu posso reverter a cirurgia se eu quiser? Então, a partir do momento daquilo que o senhor explicou para a gente, de a diferença das duas cirurgias, já dá para o senhor explicar. Vamos responder. Gastrectomia vertical, não tem como reverter. Foi retirado o estômago, não tem como colocar de volta. Então a pessoa fica com o tubo gástrico no lugar do banana gástrica, no lugar do feijão gástrico. E aí, eu posso transformar a gastrectomia vertical num bypass. Isso tecnicamente é bastante tranquilo. Então, caso a gastrectomia vertical não esteja efetuando a sua função ou tenha criado refluxo, isso é o mais frequente, eu posso transformar no bypass. Reversão, não. No bypass, por outro lado, eu posso reverter. Como os dois segmentos gástricos estão no abdômen, eu posso desfazer integralmente a operação. Eu tenho alguns milhares de pacientes operados. Eu nunca fiz. É possível? É possível. O Luiz, acho que já fez algum caso, ele tem muito mais casos operados do que eu e reverteu 2. A reversão do bypass gástrico é uma absoluta raridade. Existem adequações da técnica para situações muito especiais, e aí todos nós já fizemos. Um paciente que tem algum tipo de complicação, intolerância a alguns alimentos, nós podemos adequar a técnica a ele. Então, gastrectomia vertical não é reversível, bypass é reversível, mas isso é folclórico. Nenhum de nós faz isso como regra. E só para deixar claro, Thomas, essas duas reversões, elas foram feitas no ano de 2001, que inclusive uma está no seu livro, no seu vídeo Atlas, e provavelmente, com certeza hoje eu não teria refeitos. Foram duas pacientes, uma teve um câncer de tireoide, outra teve um câncer de mama, e estavam num processo de quimioterapia e aquela coisa toda. E na época, a gente estava no começo, né, no ano 2000, e a gente não tinha metade das coisas que a gente tem hoje, nem a experiência que a gente tinha. Então, eu acho que até assim, foi um excesso de zelo, na época era o que a gente deveria fazer, mas hoje, com as nutrições que nós temos hoje, com a situação que a gente tem hoje, dos quimioterápicos e já do controle que a gente tem do pós-operatório do paciente, provavelmente eu não teria refeito. E uma dessas pacientes se curou do seu câncer de tireoide e voltou a ser obesa novamente, porque nós revertemos a cirurgia e depois ela procurou para refazer. Eu falei, olha, fazer, desfazer, a coisa vai ficar muito complexa, né? Então, provavelmente, mas nunca ninguém que chega, olha, eu quero voltar a ser obeso, não foram por necessidades e outras que não. Ok. Então, eu vou aproveitar para perguntar, tem algumas perguntas aqui chegando para a gente, a respeito de reganho de peso ou de perda de peso. Então, eu vou perguntar para o Dr. Bert qual é a cirurgia que faz mais perder peso. Estão perguntando aqui para mim. Existe uma que faz mais perder peso? Por exemplo, olha, eu tenho uma pergunta aqui de uma paciente que fala que fez uma gastrectomia vertical e perdeu 55 quilos. O que é um excelente resultado, né?
mas ela tem um quadro de anemia, e então agora ela está em dúvida se ela deve ou não fazer uma transformação ou não da cirurgia, o que a gente obviamente acha que não. Fez uma gastrectomia vertical e perdeu 55 quilos. E tem anemia. E tem uma anemia. E então, assim, desculpa, a ideia aqui é a gente conversar sobre o geral e não fazer consultas específicas. Sim. Procura o seu médico, que provavelmente a sua anemia é de uma causa que não está muito a ver com a sua cirurgia. A gastrectomia vertical é uma cirurgia, como o Thomas já explicou muito bem, não mexe no intestino, ela preserva a área do intestino onde há absorção do ferro. Diferente do bypass, quando a gente tira o duodeno, que é um sítio. Então, provavelmente a sua anemia é provavelmente por uma causa menstrual ou uma outra causa que não está muito relacionada à sua cirurgia. Procura a sua equipe, discuta isso com o seu médico, que ele vai te dar a boa orientação. Em relação à palavra da recidiva, eu tenho arrepios da palavra reganho, porque, primeiro, ela é uma palavra indelicada, e segundo, ela não diz o que acontece. Nós estamos tratando, Morrel, uma doença crônica, como a hipertensão. A hipertensão eu posso controlá-la com um remédio, com 2, com 3, com 4, com 5. Ou posso controlá-la parcialmente, eu consigo melhorar e posso não controlar. E a obesidade, ela é assim. Nós estamos dando o remédio, que é a cirurgia, mas o paciente tem que tomar a dose do remédio certo, que é comer direito, que fazer atividade física, e às vezes a gente não tem esse controle total. Então, a doença ela pode voltar. E existirão pacientes que ficarão anos muito bem fazendo direito, mas nós estamos lidando contra a natureza. Então, essa recidiva, recuperar um pouco do peso durante os anos é uma coisa normal e nós todos temos que entender, um pouquinho de peso, não podemos recuperar. E normalmente as causas dessa recuperação não estão muito ligadas ao procedimento cirúrgico, a não ser que a gente tenha uma cirurgia daquelas que a gente já fez no passado, como a cirurgia de Mason ou a própria banda gástrica, que nós sabemos que eram cirurgias que elas tinham tendência a falhar pelos seus mecanismos de ação. Então, esses pacientes eles têm o direito de ter uma nova cirurgia, mas aquele paciente que tem uma cirurgia bem feita, e que ele voltou a ganhar peso, provavelmente a causa não é a causa cirúrgica, mas é a mudança de comportamento. Então, eu sempre oriento esses pacientes a gente fazer uma história que vê se ele fez a parte dele na alimentação, na atividade física, e dificilmente a gente vai ter com uma nova cirurgia, nós vamos poder melhorar, a não ser naqueles casos que eu disse. Então, nós sabemos que a literatura mostra que o bypass ou a gastroplastia, você pode perder um pouco mais de peso e a tua recuperação ela demora um pouco mais a acontecer. E a literatura diz, e alguns outros, que com a gastrectomia vertical você pode vir a perder um pouquinho menos de peso, não no primeiro e não no segundo ano, mas lá na frente, e os primeiros sinais, os primeiros trabalhos estão dizendo que essa recuperação ela pode ser um pouquinho antes, mas nós vamos ver que na maioria das vezes não tem muito a ver com a cirurgia e tem a ver com o comportamento do paciente. Dr. Thomas. A literatura tem de tudo. Tudo que a gente procurar nós vamos encontrar. Tem trabalhos que mostram que a perda de peso é absolutamente semelhante. Tem alguns poucos mostrando perda maior com a gastrectomia vertical e alguns outros, e talvez com maior número, que a perda de peso com o bypass é um pouco maior. A diferença não é tão grande assim, mas realmente o que o Luiz falou, eu acho que é o mais importante. A cirurgia em si não é a solução, é a ferramenta. O paciente que não entender que a operação funciona muito bem como ferramenta, as duas operações, e que se ele não participar, ele vai quebrar o parafuso, porque a ferramenta foi mal usada, nós não vamos poder esperar um resultado bom em longo prazo. Então, ambas têm bons resultados. A experiência pessoal, uma série pessoal, não tem grande importância científica, mas o que eu vejo no consultório é que eu tenho mais pacientes perdendo menos peso na gastrectomia vertical e mais pacientes voltando a engordar no bypass. Eu faço bypass há 20 anos, faço gastrectomia vertical há 12 anos. Talvez esse seja o viés da minha impressão. Mas alguns pacientes um pouco mais frequente perder menos peso na gastrectomia vertical do que no bypass. Mas é muito semelhante e vai estar tudo concentrado na atitude do paciente. Tem uma pergunta que seguramente o paciente, quando vai ao teu consultório, vai te perguntar, se não na primeira, na segunda consulta,
antes de escolher a técnica ou de chegar a um consenso sobre a técnica, ele vai te perguntar se existe alguma das duas cirurgias ou das 3 que a gente dispõe aí no arsenal, incluindo o switch duodenal, a cirurgia de derivação, qual dessas técnicas pode eventualmente levar a uma perda de vitaminas maior, necessitar uma reposição maior de vitaminas, ou se pode levar esse paciente a ter uma desnutrição. Dr. Bert. Quando a gente falou da resolução do CFM, existe uma cirurgia que foi proscrita, né, que era a cirurgia que nós não, né, mas os nossos antecessores, que era o PEN, que era uma cirurgia que mexia só no intestino, né. Essas cirurgias acabavam levando as pessoas a ter problemas muito sérios, até de insuficiência hepática. Por esse problema, nós fomos mexer só no estômago. E depois vimos que só mexer no estômago, às vezes não eram as cirurgias antigas que tinham, nós passamos a mexer no estômago e no intestino. E passamos a mexer muito no intestino com o Duodenal Switch e o Scopinaro. O Scopinaro, ele praticamente parou de ser feito, porque se deixava um estômago maior, recebia uma quantidade maior de alimento, com uma área de estômago comum, de intestino comum muito pequeno, o que levava esses pacientes a terem várias evacuações diarreicas por dia e que levavam a uma desnutrição proteico-calórica muito preocupante. O Duodenal Switch, ele ainda é feito no mundo porque você deixa um estômago não parecido, mas semelhante ao da gastrectomia vertical. Um estômago mais fino, o paciente come menos, então ele tinha menos esses problemas, porque quanto mais você comia, mais você estimulava, mais você ia ao banheiro e além de não ter absorção, você acabava perdendo. Então o Duodenal, mas mesmo assim, aqueles grupos que faziam e deixaram de fazer, disseram que tinham muitos problemas, não no primeiro, no segundo, mas com 5, com 10 anos as coisas ficaram. Então, hoje, a gente sabe que essas cirurgias, elas causam mais esse problema que você falou. O bypass é o que o Thomas disse, a gente tem a cirurgia. Só que nós temos, se você vê 4 cirurgias, de repente você vai ver 4 cirurgias com o mesmo nome, mas sendo realizadas com pequenos detalhes que cada cirurgião faz. Os Estados Unidos já mostrou que quando você faz o bypass com aquele Y de ruga, aquela junção, a costura das duas alças muito longo, você pode ter isso. Mas normalmente a gente não tem um problema muito sério com o bypass. Você tem que, né, como nossa paciente perguntou, mulheres que menstruam muito, às vezes o problema não está na cirurgia, mas está no processo menstrual que acaba levando. Óbvio que ela come menos carne vermelha, óbvio que ela vai ter uma ingesta de ferro menor, e ela tem uma parte do intestino de absorção, mas às vezes você corrige às vezes o problema, não só dando ferro, mas diminuindo a menstruação. Na gastrectomia vertical, como a gente não mexe no intestino, teoricamente, nós não teríamos tantos problemas, mas nós acabamos de ver uma outra paciente dizendo que ela tem uma gastrite vertical e tem uma anemia. Então a gente tem que entender um pouco isso. Então eu diria assim, de uma maneira que a gastrectomia vertical ela tem um pouco menos desse problema porque ela não mexe no intestino. Reposição vitamínica. O bypass um pouquinho mais que a gastrite vertical e nenhum dos dois tem comparação com as cirurgias derivativas como o Duodenal Switch e Scopinaro. Vale a pena reforçar aqui, antes de passar a palavra para o Thomas, que vai dar a opinião dele, mas vale a pena aqui a gente reforçar a importância do grupo multidisciplinar no acompanhamento desses pacientes. O cirurgião opera, o endocrinologista, nutricionista, psicóloga são fundamentais no apoio a esses pacientes, no acompanhamento a esses pacientes. O paciente tem que entender que a cirurgia, que o tratamento dele não se resume única e exclusivamente à cirurgia. Esse paciente tem que ser acompanhado, tem que fazer exames periódicos, tem que ter retornos programados para poder fazer um acompanhamento e corrigir eventuais alterações que precisem ser corrigidas. Tá certo, doutor Thomas? Além disso, o que mais o senhor tem para falar? Eu tenho a impressão que a resposta à pergunta que foi feita, o Luiz já falou. As cirurgias derivativas têm maior chance de levar à depressão de alguns vitaminas, alguns oligoelementos. Raro a desnutrição proteica. Na gastrectomia vertical isso é menos frequente, menos intenso. Não é verdade, definitivamente não é verdade que não precisa reposição na gastrectomia vertical. Alguns cirurgiões insistem em fazer só gastrectomia vertical e vendem a ideia de que gastrectomia vertical é tranquilo, não precisa repor nada e é uma brincadeira. Não é brincadeira, a coisa é muito séria. E isso leva ao comentário que você fez,
que é o centro da história toda. Isso já foi publicado, já foi estudado cientificamente. O paciente que acompanha com a equipe que o operou, ou uma equipe de bariátrica, e aí vamos incluir todos os profissionais que o Morel já citou, esse paciente tem resultado cientificamente comprovado melhor do que aquele paciente que opera e desaparece. Então, o acompanhamento em todos os sentidos é essencial. Não só na depressão de alguns elementos importantes da nossa nutrição, como algumas vitaminas, e vejam bem, algumas vitaminas, quando são depletadas, quando faltam, pode levar a consequências irreversíveis e gravíssimas, mas também o resultado do que nós queremos, que é controle das doenças metabólicas e do peso do paciente. Então, aquilo que você falou no final é o X da questão. Opere bem o seu doente, isso é função nossa. O paciente tem que achar a equipe que tenha condições de operar bem o seu doente, e é função do paciente retornar para a equipe que o está acompanhando para que tenha o resultado adequado no futuro. Nós estamos chegando no fim do nosso programa, né? Mas eu gostaria de fazer uma colocação aqui, uma pergunta que veio de um colega do Fábio Viegas, que ele faz uma colocação que eu gostaria que o Thomas e o Bert acabassem respondendo isso, porque eu acho extremamente importante essa colocação, e principalmente para os pacientes que estão nos assistindo agora terem ideia, né? Existem inúmeros médicos hoje em dia realizando cirurgias que não são aprovadas pelo CFM. Como os pacientes que são leigos deveriam lidar com isso? Eu acho que já falamos um pouquinho sobre isso aqui, mas acho que é bom reforçar agora no final, né? Morel, a gente está agora discutindo muito, vou ser bem rápido, discutindo muito essa situação aí daquele médico lá com aquele nome sui generis aí e tal. Então, eu não consigo entender, né, como é que uma pessoa vai fazer um procedimento médico num apartamento. Então a gente começa a entender, se eu for um médico onde só ele faz uma técnica, alguma coisa está errada. Se ninguém no mundo mais sabe fazer aquela técnica, alguma coisa está diferente. Ou é uma técnica que não tem aprovação, ou é uma técnica que não tem respaldo, ou é uma técnica que não vale a pena. Segundo, é como você disse, saber se o médico pertence à sociedade, se ele tem uma equipe bem formada, se tem, e procurar ver como estão esses pacientes. Hoje é muito fácil, hoje, diferente, as mídias sociais estão aí para o bem e para o mal, e ver como é que é esse seu médico. Então, assim, se só eu faço uma técnica, se tudo que o mundo inteiro faz está errado, alguma coisa está errada com a minha técnica. Eu não posso ser sozinho, não existe ninguém tem essa capacidade médica. Muito pelo contrário, a nossa vida é difundir conhecimento. A gente vai para os congressos tentar mostrar para as pessoas a maneira de fazer, e a gente aprende, a gente ensina. Então é muito difícil. Então você foi claro quando você respondeu lá atrás que é isso. Ver se faz parte da sociedade, dar uma olhada, ver se faz, e se principalmente é uma técnica aprovada pelo nosso órgão regulamentador, que chama Conselho Federal de Medicina. Dr. Thomas. Eu gostei de tudo isso agora. Se só eu faço e o mundo todo está errado, onde está o erro, né? A gente tem escutado muito isso, algumas técnicas que foram inventadas em alguns centros especializados ou específicos, e o argumento é esse: tudo que os outros fazem está errado. Isso é muito antigo, antiquado, superado, o que eu faço é o certo, todo o resto está errado. Não dá para eu sozinho estar certo e todo mundo está errado. O mundo copia o que está certo. Eu não tenho cirurgia do Thomas, o Bert não tem cirurgia do Bert, o Morel não tem cirurgia do Morel. Nós fazemos aquilo que é o melhor para o nosso paciente. O nosso trabalho não é para beneficiar o nosso ego, o nosso trabalho é para beneficiar o nosso paciente. Então, o que nós estamos lutando não é para ter o nosso nome num quadro como o dono da cirurgia de cada um de nós, mas sim selecionar para o paciente aquilo que é melhor para ele. Foi a primeira pergunta que o Morel nos fez: como selecionar? Não tem nada que seja ótimo, melhor que todo o resto do mundo e que só isso funciona. Quando vocês escutarem isso de um médico, procura a sociedade ou procura um especialista, outro, para tirar a dúvida.
Bom, então eu gostaria de finalizar o nosso Bari Live de hoje, convidando a todos para que no dia 7 de agosto estejam aqui conosco novamente. O Bari Live será sobre o tema o que o paciente come e o que não pode comer. E eu espero que todos tenham aproveitado ao máximo a excelência da discussão que teve hoje aqui com 2 ex-presidentes e 2 pessoas com extrema experiência na cirurgia bariátrica. Prestigiem a sociedade. Se você tiver que fazer um procedimento, procure saber quem é seu médico, se ele é filiado ou capacitado e se ele está vinculado à sociedade. Obrigado, boa noite, obrigado Thomas, obrigado Bert, boa noite a todos. Vamos no barzinho hoje no Happy Hour? Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.